Estamos aqui com mais um Café com Maple. Olha, cada vez tá ficando melhor nossa abertura. E aí, Catinha? Hoje eu pensei em fazer uma coisa completamente diferente. Eu quero te entrevistar. Gente, O que pode você acha isso? disso? Eu tô adorando todas as coisas que a Paula tem compartilhado. E eu quero muito saber mais sobre isso. Eu acho que tem muita gente que também quer saber. Então eu quero te perguntar umas coisas, tudo bem? Claro, gente. Estamos aqui pra vir mesmo nossos corações pra vocês. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria saber é assim... O que te fez ter vontade de compartilhar tudo isso agora? Se eu falar que quem me inspirou a fazer isso foi a Catinha... Não! Esses dias a gente estava conversando sobre propósitos. Que a Kátia, ela tem esse lado dela meio místico, meio filósofa. E aí ela estava falando sobre isso, né, Katia? Sobre o propósito da vida, a missão, qual é a sua missão? E aí eu fiquei pensando, isso ficou na minha cabeça. E aí eu falei assim, gente, e o meu? E aí ela falou, Paula, eu acho que o seu propósito é comunicação. E eu falei, faz sentido, porque eu sempre fui de falar muito, todo mundo fala isso. Além de falar muito, eu sempre fui de me expressar muito. Depois de muito tempo que eu tinha trabalhando com aparência, com imagem, sabe? Eu com 14, 15 anos, eu comecei a trabalhar como modelo. Eu mesma era extremamente vaidosa, eu não ia, até hoje, eu não vou à padaria sem uma maquiagem no rosto. Tipo, eu faço coisas sempre muito maquiada, produzida, cabelo pronto. E minha Eu vida acho tão lindo, gente. Tão lindo. Ela tá sempre linda. Eu acho que era esse o problema. Eu tenho uma autoestima muito baixa. Preciso desses artifícios para tentar me sentir um pouco melhor. E aí, um dia, isso acabou. Por quê? Chega um momento que você cansa. Trabalhei como blogueira, trabalhei como influencer, apresentadora de TV, de todas as formas que sempre envolvia muito a imagem. E chega um momento que isso cansou. Só que quando isso aconteceu da pior maneira possível. Eu estava deprimida mesmo. Eu estava no fundo do poço, que foi até a abertura do episódio lá, né? Então não foi tipo uma libertação a falta de maquiagem. Na verdade, foi uma expressão do que eu estava passando. Sim, você tem recebido, né, algumas pessoas comentando sobre a vida, uma rotina de vida que a gente nem imagina do que tá acontecendo por trás, né? E assim, isso toca a gente profundamente, porque a gente conversou um pouco sobre isso. Muitas vezes a gente julga as pessoas pelo que a gente vê e a gente não sabe o que tá acontecendo ali. Cada um tem essa sua dor interna. E pra mim, é muito corajoso a gente conseguir falar sobre os nossos pontos de vulnerabilidade, falar sobre como a gente saiu do outro lado. E você trazer isso, assim, eu tô achando lindo, eu tô achando assim uma libertação. E você se apoderar de alguma coisa que um dia fez você se sentir enfraquecida de alguma maneira, né? Então hoje você tá usando isso como uma arma poderosa sua. Quando a gente trata de um assunto que já foi tabu por tanto tempo, que é a depressão... As pessoas tinham medo de falar sobre isso, tinham vergonha de reconhecer, de pedir ajuda. Ainda é. Eu não acho que foi. Que foi, eu ainda é. Diferente, assim, em relação a antigamente, que as pessoas hoje não têm vergonha de falar. Sim. Hoje, elas se encontram naquela outra pessoa. E é essa a diferença que eu quero fazer. A pessoa que tá assistindo, a pessoa que tá lendo, ela fala assim, caramba, se ela fez, eu também posso fazer. Se ela falou isso, eu também posso falar. Só que tenha muito cuidado também com quem você fala. Porque, às vezes, a gente se abre com as pessoas erradas. Então, é muito importante você ter um apoio de psicólogos. Sem dúvida. Ter um apoio realmente da sua família que te ama, uma amiga que seja uma irmã pra você. Não fala pra qualquer pessoa, porque quando a gente fala pra qualquer pessoa, pode ser uma arma daquela pessoa também contra você. Isso é perigoso. Eu acho que é importante ter esse cuidado, esse discernimento. Só que às vezes é difícil a gente saber quem é que tá do nosso lado a favor, né? Então assim, sei lá, eu acho que esse discernimento é assim, quando a gente tem um suporte positivo, sempre que a gente tem um suporte positivo pra apoiar a gente na nossa jornada, né? Outra pergunta que eu tenho de curiosidade, se você mais nova, né, tivesse, assim, vendo você agora, o que você falaria pra sua versão mais nova? O que eu falaria pra minha versão mais nova? Eu falaria pra minha versão mais nova que nunca precisava ter feito isso. Tentar ser perfeito o tempo todo. Porque isso cria uma casca tão dura. Você carregar os problemas sozinho do mundo, que pra você vai ser sempre o problema do mundo. Então, hoje, eu me orgulho de estar fazendo isso. E a melhor parte disso tudo é que eu tô vendo que eu tô conseguindo ajudar tantas outras pessoas, Kátia, sabe? Como você falou, outras pessoas estarem escrevendo e tal. De ver que eu esteja agora realmente fazendo a diferença. Aquela vida que pode ser legal e tal, mas não tinha significado, sabe?
não tava... Fez sentido naquela época da sua vida. Exato. Né? Agora você tá encontrando sentido em outras coisas. E isso também tem, né? Acho que tudo tem a sua beleza. Eu acho que eu poderia já ter me aberto muito tempo. Eu poderia já ter encontrado esse sentido há muito tempo, mas eu tinha muito medo disso. Eu tinha medo do julgamento, eu tinha medo de, como eu falei, de parecer fraca para os outros. Se eu soubesse hoje o quanto isso está me fazendo bem, se eu soubesse na época o quanto isso estava fazendo bem, eu teria feito antes. Medo é um negócio que, pra mim, eu tenho nos últimos anos descoberto o quanto isso é forte na minha vida. Né? Então, assim, o medo paralisa, né? O medo, independente do que seja o medo, né? Quando eu sinto que eu tô fora do meu rumo, é porque tem algum medo por trás. Assim, como que você percebe a presença do medo e enfim, de alguma maneira lida com isso? Eu posso te falar que eu, na vida, apesar desse negócio de não querer mostrar muito para as pessoas, eu sempre fui destemida, né? Eu sempre fui muito inconsequente até. Em atitudes, porque eu sou muito impulsiva. E Intensa. O tempo todo. E isso sempre foi muito perigoso pra mim, sabe? Quando eu estudei jornalismo, eu queria ser jornalista investigativo. Uau. Eu queria fazer realmente a diferença, sabe? Eu queria ajudar, eu queria tirar a droga das ruas, eu queria acabar com a criminalidade. Eu tinha essa visão que eu achava que eu podia fazer isso tudo. E aí, quando eu tive minha filha, né, a primeira Valentina, eu falei assim, caraca, calma aí. Aí veio o medo. Exato, né? Filho é uma coisa que mexe demais com isso, né? Quando você tem seu filho, você começa a ter mais medo com as coisas, sabe? Você tem mais cuidado. E aí eu falei, não, então eu não quero mais isso. E aí eu fiquei no backstage um pouquinho até começar a atuar mesmo, né? Eu sempre fiz curso de TV, curso de teatro, essas coisas. Sempre gostei de aparecer, sabe? Assim, muito... E aí, quando eu vim como apresentadora, e eu curti pra caramba, e eu curto ainda, só que aqui no Canadá é mais difícil porque eu não conheço todo mundo, não dá. Mas é isso, Catinha. E você, qual é o seu maior medo? Eu tenho muitos medos. E tô aprendendo a lidar com vários deles. Meu maior, não sei se eu tenho dúvida, mas o maior medo é alguma coisa, tá ligado com a minha família, sabe? Sempre, né? Assim, sempre ligado com a minha família. Mas eu passei por fases de medo e alguns anos atrás no México, eu acho que foi uma das épocas que eu mais tive medo. É mesmo? Você até falou que queria conversar um pouco mais sobre isso. Você pode falar? Você tá me entrevistando agora, gente. Para, uma troca. Vamos lá. A gente vai trocando. Tá bom. Você me dá uma informação, a gente dá uma informação. Eita, nós. Eu não sei, acho que a questão da segurança lá me pegou de um jeito que eu não tava preparada, talvez, porque eu me sentia muito segura em Londres, né? E foi... Então primeiro foi Londres, depois que foi o México? Sim. São 3, a gente ficou 3 anos em Londres e daí a gente foi pro México. E pra mim o México era muito diferente do Brasil, não era a mesma coisa, né? Em termos de segurança. Eu me sentia mais insegura no México. E aí acho que aquilo me consumiu muito, né? Assim, por causa do Rafa, eu tinha muita preocupação com ele. E aquilo, eu comecei a ficar numa bolha, dentro da bolha, dentro da bolha, dentro da bolha. Tive a beira ali, eu acho que senão, de entrar em depressão, de ter uma síndrome do pânico. Talvez até tenha tido Talvez, e você não... né? Eu não fui atrás de conversar sobre isso na época, com alguém. Mas foi uma época mais difícil pra mim nesse sentido. Quando eu vim pra cá, pós-pandemia, a pandemia também colocou meus medos assim, né? De todo mundo, à flor da pele, né? E quando eu vim pra cá, que eu percebi o quanto eu ainda estava carregando uma série de medos. Mas eu consegui me libertar deles pouco a pouco. E tô trabalhando uma série de coisas ainda em relação a isso. Mas quando eu vejo hoje o que eu passei, que eu me dou conta do quanto eu estava consumida pelo medo naquela época. Mas tipo, vamos lá. Você se mudou tanto para Londres quanto para o México, foi a trabalho? Trabalho do meu marido. Precisava ir. Sim. No México, o que mais te deu medo foi o quê? A violência do local? Ou o quê? A solidão? A possível violência, né? Então, assim, graças a Deus eu nunca passei por nenhum episódio. Nada. A gente morava num lugar bem tranquilo em relação a isso, mas existe uma série de recomendações das pessoas que moravam ali, de pessoas mexicanas, de brasileiros que já moravam ali faz tempo. Então a gente tinha uma série de recomendações, né, em relação a não perca nunca o seu filho de vista. Meu Deus do céu. Então isso causava uma tensão muito grande. Então assim, graças a Deus eu nunca passei por nenhum episódio.
Mas... Você ficou prevenido o tempo todinho. Exato. E essa prevenção, essa sensação de armadura é estressante. É a tensão constante, uma né? Por tensão. qualquer lugar que você vai, você não pode sair andando na rua. Enfim, qualquer lugar Você que você ficou vai, um você tá ano, sem né? 3. 3 anos lá, Jesus. Ok. anos. Então, quando eu cheguei aqui no Canadá, as casas todas assim abertas, né? E aí o Rafa, no primeiro dia que ele foi pra escola, ele já voltou da escola falando, eu fui convidado pra ir na casa de um amigo. Eu, como assim? Não, eu vou a pé, dali 3 quadras. Eu falei, como assim? 3 quadras onde? Eu preciso falar com a mãe da criança, quem é a criança? Né? E assim, e tava tudo bem, né? Porque é muito comum aqui as crianças irem na casa uma das outras, brincarem. Os pais não necessariamente precisam se conhecer, mas óbvio, quis saber quem era a mãe, como troquei mensagem antes dele ir, etc. Segui ele, né? E qual era a idade dele? Ele tava com 9 anos. Aí depois de um tempo ele queria ir sozinho pra escola. Eu falei, como assim? Não. Andando sozinho pra escola. E foi como a gente falou no outro episódio. A gente vê criança pequenininha mesmo, gente. Tipo, 6 aninhos indo pra escola sozinha. É uma coisa muito... É muito comum. É muito comum. E acho que é lindo poder, né, fazer isso. Eu segui o Rafa várias vezes. É claro. Segurança pra mim é uma das coisas mais importantes e por isso também pesou muito quando surgiu a oportunidade de a gente vir pro Canadá, né? E aí... com essa distância, revisitar uma série de coisas e olhar para o E o Canadá foi uma escolha ou foi também realmente ao trabalho do Ricardo? Foi pelo trabalho, mas foi uma escolha. Surgiu a oportunidade e a gente ficou bem animado com a possibilidade de vir pra cá. Então, quando deu certo, a gente adorou. O Rafa adorou, todo mundo adorou. Assim, de novo, a segurança pra mim é o que mais faz a maior diferença. E lembrando que no início da conversa da gente, você estava querendo saber sobre essa coisa que eu estava me abrindo e tal. Sim. O que a saúde mental é uma das coisas que é mais afetada aqui. Porque quando você chega, a gente teve muita sorte, como a Katia disse, de encontrar pessoas que nos deram apoio. Eu tenho família aqui também, eu tenho primo, eu tenho sobrinho que mora aqui. Mas nem todo mundo vem e tem essa mesma sorte, essa mesma chance de conhecer e sofre muito, muito mesmo. Porque é um país frio, claro, a gente tem uns momentos de sol e tudo mais, mas também tem uma época que é bem frio. Você fica menos exposto ao sol, menos vitamina D, maior índice de depressão, você fica mais sozinho dentro de casa. É uma das coisas que falaram pra gente no começo, né? Assim, você pode escolher ficar 4, 5 meses trancado dentro de casa no inverno. Mas você também pode... Você pode aprender a aproveitar o inverno. Vai esquiar. Exato, vai aproveitar a natureza Esqui no inverno, bunda. que é diferente, exato. Tem uma série de coisas que dá pra fazer. Patinação. Não precisa ficar trancado, Não. claro, né? Com as roupas apropriadas, com tudo Óbvio. apropriado, porque parece impossível ficar a menos 20, mas é possível. Uma coisa que eu tinha medo. Eu tinha medo do inverno, porque eu também, né? Eu com o inverno não dou muito bem. A Catinha, isso é a gente pode conversar também sobre A gente isso. fala sobre isso. Essas mãozinhas dela, Azuis. roxinhas, azuis. Então eu tinha medo, gente, como é que vai ser enfrentar o inverno? Eu nunca morei num lugar tão frio, né? Assim, eu não tolero muito bem o frio. Mas é isso, eu não passo frio. Eu passo mais frio em São Paulo. Quando eu vou pra São Paulo. Mas eu falo isso, gente, as pessoas falam, eu falei assim, gente, no frio, o inverno do Brasil, pra mim, na época, era mais frio do que aqui. Sim. Hoje. As casas têm estrutura, né? Elas são preparadas pra isso. Então, assim, a gente consegue ficar em casa né? Você não precisa ficar de cachecol, 50 camadas. Mas no começo, com certeza, você também colocava lá o aquecedor lá no 24, morrendo de frio ainda. Eu não sei se no começo. Nossa, não. Eu preciso estar num lugar quentinho. Porque você sente. Você tem essa baixa tolerância, eu não. Lá em casa, meu marido sofre comigo, porque eu deixo lá no 20, meu ar-condicionado. Nossa, eu não tenho condição. Não, eu preciso estar num lugar quentinho. O momento que eu mais passei frio foi no começo, que eu não tinha carro, que eu tinha que pegar ônibus. Então, ficar exposto, mas aí você tem que se proteger. Sim, proteger orelha, pescoço, cabelo, Exatamente. tudo. Eu fico só com o olho pra fora. Quando eu vou sair com o Tony, que né, o Tony também, enfim, tem a roupa dele, inclusive, só o olho pra fora. Mas se você tá de carro, às vezes você nem leva um casaco grosso. Eu mesmo, no último inverno, quase que eu não usei casaco grosso. Então, você realmente, os anos vão passando, você vai se acostumando. Então, assim, não é o problema o frio. Se você tá preocupada com o frio, não é o problema. Eu acho que o maior problema, realmente, é estrutura financeira para você ter esse suporte no início, até você conseguir um emprego, conseguir se estabilizar. E estrutura mental. Sem dúvida, a estrutura, sem dúvida. Eu acho que a mental, inclusive, é o que vai ser a base de tudo, né? Para você vir preparado e conhecer de novo, falar com as pessoas para entender o que tá nos bastidores. Então, gente,
Fiquem ligados, vocês já sabem que toda semana a gente vai postar o Café com Maple para vocês. Vai ser esse bate-papo sempre entre amigos. Lembrando que vocês podem colocar aí suas perguntas, dúvidas, curiosidades, que a gente vai trazer tudo aqui para vocês. Até a próxima. Até a próxima. Mua!